Tem síndrome do intestino irritado, prisão de ventre, às vezes diarreia, gases, empachamento, dores abdominais, não sabe mais o que é que faça? Fica comigo nesse vídeo. A síndrome do intestino irritável ela é caracterizada por um processo inflamatório nos intestinos, mas os principais sintomas são extraintestinais. Nesse contexto, é importante enfatizar a necessidade de controlar essa condição através de estratégias nutricionais integrativas. Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome do intestino irritado, incluindo a nossa alimentação, o consumo excessivo de proteínas e carboidratos de alto índice glicêmico, a ingestão de bebidas alcoólicas e o estresse, gente. Além disso, aspectos genéticos também podem favorecer a evolução da doença. Mas eu digo para vocês que o mais relevante para piorar ou estimular uma síndrome do intestino irritado é o seu estilo de vida. Portanto, para ter melhorias reais da síndrome do intestino irritado, é importante adotar estratégias, mudanças de hábitos e estilos de vida. Não se contentar apenas com a medicação, que não vai dar conta se caso você não modifique seus comportamentos, esse processo inflamatório não vai reduzir. Dentre as estratégias principais a serem consideradas, eu enfatizo a dieta Low Food Maps, que busca reduzir carboidratos que são facilmente fermentáveis por bactérias lá no intestino. Então, quando você faz essa dieta, reduz a produção e a proliferação de bactérias, causando aí uma melhora no excesso de gases e reduzindo o processo inflamatório. Então, se você tem empachamento, seu abdômen vive distendido, tem dores abdominais, a estratégia da dieta Low Food Maps ela é bem importante para o seu quadro, para a sua condição. Não existe, é impossível existir uma melhora real da síndrome do intestino irritado se você não tratar a sua microbiota intestinal. Então, vamos lá, Svênia, como é essa dieta? É necessário que por um período, e é importante que você entenda que esse período ele é individual. Tem pessoas que desinflamam mais rápido, tem pessoas que desinflamam mais devagar. Então, esse período de você fazer essa dieta, ela de fato é individual. Não dá pra gente falar aqui que vai ter que ser por 1 mês, 2, 3 meses. Vai depender da sua melhora, Então a gente vai excluir esses alimentos que fermentam, que geram gases. Então, leguminosas como lentilha, grão de bico, os feijões, As brassicas, que são repolho, couve-flor, brócolis, alguns tipos de oleaginosas, Pistache, castanha de caju, castanha do Pará, as amêndoas. E os adoçantes, como o xilitol, eritritol e o maltitol, que também podem causar os desequilíbrios. Mas, esses alimentos não são saudáveis? Eu não estou entendendo nada. Gente, o que é saudável para um não necessariamente é saudável para outra pessoa. Para você que tem síndrome do intestino irritável e está bem inflamada, é interessante fazer a exclusão desses alimentos por um período, até você melhorar. Outra estratégia bem interessante é o uso dos chás com propriedades anti-inflamatórias. Eles vão ser bastante aliados no seu tratamento. Chá de espinheira santa, de gengibre, hortelã, alecrim, raiz de cúrcuma, canela, boldo e dente de leão. Eles têm propriedades incríveis que vão ajudar tanto no processo digestivo, diminuindo as gases, melhorando a digestão, quanto desinflamando o seu intestino. Então você pode fazer um chá em jejum de espinheira santa, no meio da tarde colocar um chá de boldo e antes de dormir pode associar um chá de hortelã com mulungu, que é uma erva mais calmante que também vai te ajudar no sono, A distribuição desses 3 chás, eles vão atuar na sua digestão e desinflamar. Outra estratégia interessante é o uso de enzimas digestivas, Elas auxiliam nos processos digestivos, vão reduzir os fragmentos mal digeridos dos alimentos, que vão para o seu intestino e causam fermentação e dores e, consequente, melhora a inflamação e a permeabilidade intestinal. Para você entender melhor, o que é que acontece? Existem enzimas digestivas para cada classe de alimento. Quando faltam essas enzimas digestivas, quem vai fazer a digestão por você dos alimentos são as bactérias. E por isso que você fica com gases. Sabe quando você esquece um feijão fora da geladeira que você abre a tampa, tá cheio de bolinhas em cima, cheio de bolinha? Aquilo ali significa que teve uma proliferação bacteriana e você não tem coragem de comer aquele alimento porque está estragado. Então, quando você tem muitas gases, é como se o alimento estivesse estragando dentro de você. E isso, claro, é inflamatório. E desce para o intestino esse alimento mal digerido, cheio de bactérias, que vai atuar inflamando, piorando a síndrome do intestino irritado.
Então, fazer uso de enzimas digestivas é bem interessante. Ah, Ismene, que horas eu vou usar? Eu sempre indico que o paciente tome 15 minutos antes das refeições, né, essas enzimas digestivas, para preparar o corpo para esse alimento que vai chegar. Outra estratégia interessante que você pode estar utilizando, caso você não tenha as enzimas digestivas, é fazer um shotzinho, né, de água morna com limão, 5 minutinhos antes do almoço e antes do jantar, que são as refeições maiores, né, que a gente tem mais dificuldade de digerir. Outra situação muito comum para as pessoas que têm síndrome do intestino irritado é a hipocloridria, a baixa produção de ácido clorídrico no estômago. Gente, o estômago ele é um ambiente ácido. Então, quando há uma queda dessa quantidade de acidez, você não consegue fazer digestão e, como consequência, você não digere os alimentos, principalmente as proteínas, né? A carne, o frango, que são alimentos que são mais difíceis de digerir. E isso vai aumentando a quantidade de bactérias inflamatórias e gerando todo o processo inflamatório. Então, para alguns pacientes, eu indico o uso do cloridrato de betaína, né? Que é bastante interessante para aumentar a acidez do estômago. Uma condição muito comum, né, que eu recebo no consultório são pacientes fazendo uso dos bloqueadores de bomba de prótons, aqueles medicamentos que terminam em zóis, por muito tempo, né? Eles diminuem também a acidez e, como consequência do uso crônico desses medicamentos, a síndrome do intestino irritado. Então, a gente precisa desses pacientes tanto controlar a acidez estomacal quanto as enzimas, né? A quantidade de enzimas digestivas. Além disso, é bem importante jantar cedo, né, no máximo 19 horas, para ajudar na modulação da resposta inflamatória. Uma vez, né, que a digestão tende a ficar mais lenta à noite, se você come muito tarde, você tende a aumentar a proliferação de bactérias patógenas. Outro fator importante que você pode estar utilizando é o carvão ativado em jejum. Ele ajuda a modular a microbiota intestinal. Então você pode aí acordar, tomar de 500 a 1 grama de carvão ativado em jejum, demora ali 1 horinha e toma o seu café da manhã. Ah, não tenho carvão ativado em casa, o que é que eu posso estar utilizando, Ismênia? Você pode estar utilizando um chá de espinheira santa, você pode estar utilizando água morna com limão, um chá de hortelã. Então, todas essas estratégias em jejum vão atuar tanto aumentando a produção de enzimas digestivas, aumentando a produção de sais biliares, que vão ajudar aí nessa digestão e sobrando menos toxinas para o seu intestino. E aqui, gente, eu quero aproveitar e fazer um alerta que é muito comum os pacientes com síndrome do intestino irritado chegarem lá no consultório usando probióticos e aumentando a distensão abdominal. Isso acontece porque muitas vezes esse paciente ele está com um SIBO, que é um supercrescimento bacteriano. E o uso de probióticos vai aumentar a quantidade dessas bactérias, gerando ainda mais inflamação. Então imagina você pegar um probiótico, uma cápsula com várias bactérias boas, mas você bota essas bactérias num ambiente ruim. Então essas bactérias não vão conseguir se concentrar lá para fazer algo positivo e vai aumentar a proliferação bacteriana, aumentando gases e as dores. Então tenham muito cuidado com o uso do probiótico. Muitas vezes não é necessário usar e, se for necessário, nos momentos corretos. Portanto, você pode estar utilizando os compostos fenólicos, que são anti-inflamatórios, presentes nos chás que eu falei para vocês. São as opções aí mais seguras e atuam na resposta inflamatória e no estímulo, né, dessas bactérias benéficas, boas, né, que vão atuar nessa redução do processo inflamatório intestinal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Já comeu uma carninha, um churrasquinho e sentiu dores abdominais? Se você tem síndrome do intestino irritado, provavelmente sim, né? Então eu já digo que o gado não deve ser a principal escolha de proteína quando você está dentro do processo inflamatório. Existem bactérias que adoram ali fontes animais, então aquela carninha que te deixa cheio de gases é importante ser retirado naquele momento. Prefira frango, peixe e mesmo assim em quantidades menores, porque essas proteínas animais, elas muitas vezes são difíceis de digerir. E prefira, né, o frango e o peixe bem cozido, o que facilita a sua digestão. Entenda que se você não controlar, né, a quantidade de proteínas, a proliferação das bactérias patógenas não vai melhorar. E não adianta fazer aí tudo que eu falei até agora. Faz os chás, faz uso de enzimas, faz uso do ácido clorídrico, melhora a alimentação, mas come muita proteína animal. Então, provavelmente, você não vai ter uma grande melhora. E outra coisa também que eu quero alertar. Cuidado se você tem síndrome do intestino irritado e está inflamada com aquele prato verde cheio de alface, rúcula, espinafre, aquela salada que você acha que vai te fazer super bem, mas você come e fica cheio de gases.
saibam que esses alimentos folhosos, eles vão ter nesse momento uma dificuldade de serem digeridos. Então, prefira legumes como uma cenoura, um chuchu, uma vagem, tudo bem cozidinho para melhorar, né, a digestibilidade e você também não ficar com carências nutricionais. É importante nesse momento tirar os folhosos e adicionar legumes cozidos. Você pode também estar utilizando tinturas fitoterápicas, né, que são extratos da planta de uma forma mais concentrada, caso você muitas vezes não consiga estar tomando os chás com tanta facilidade. Você pode fazer uma tintura de caseária com taraxacum e uncária. Elas vão atuar aí desinflamando e melhorando a digestão. Pode estar colocando elas, por exemplo, de 2 a 3 vezes por dia, associado com chás ou até na aguinha mesmo. Além disso, o uso do colágeno, né? E aí todo mundo acha que colágeno é só para a pele. Não, gente, o colágeno ele é bem eficiente para a recuperação de barreira intestinal, melhorando a permeabilidade desse intestino, controlando a inflamação, né? Então é bem interessante você estar aí utilizando um colágeno. E outra estratégia interessante, que parece óbvia, mas não é preciso mastigar com muito cuidado, de forma consciente, comer com tranquilidade. Gente, estômago não tem dente. Quando você não mastiga bem, o seu estômago vai precisar digerir alimentos muito maiores, fazendo aumentar a proliferação bacteriana. Então você já não tem produção de enzimas corretamente, não tem produção de ácido clorídrico e ainda não mastiga, tá querendo demais, né? Então precisa mastigar, comer num ambiente tranquilo, com consciência. E por fim, a qualidade do sono é fundamental para o controle da resposta inflamatória. A higiene do sono, né, ela pode ser aprimorada com o uso de chás relaxantes, como mulungu, camomila. Então, fazer a higiene do sono, né, ter todo aquele controle para você dormir bem e controlar o estresse é bem interessante. E é bem interessante saber que existem alimentos que geram bastante inflamação no intestino. E assim, os principais que eu vejo na prática clínica, proteína do leite de vaca e glúten, gente. Então eles vão atuar inflamando o intestino e criando buraquinhos nesse intestino, piorando tanto as bactérias quanto a inflamação sistêmica do corpo. Então muitas vezes naquele momento que aquele paciente que tem síndrome do intestino irritado, está bem inflamado, é interessante atuar com a dieta Low Food Maps e a exclusão desses dois alimentos, né? Glúten, né? E proteína do leite de vaca. Então, onde é que tem glúten? Nos alimentos mais inflamatórios, né? Pão, macarrão, bolo, biscoito. Então, são alimentos realmente que vão tanto estufar quanto inflamar. Então, é importante retirar, tá? E tudo que eu falei aqui são estratégias que vão auxiliar no seu tratamento. Você não pode, você que tem síndrome do intestino irritado, não pode se contentar ficar tomando medicações, porque realmente não vai dar conta da sua melhora. Então não existe um protocolo fechado, faça isso que vai funcionar, né? Existem estratégias, cada paciente tem um grau da sua síndrome do intestino irritado e é importante a gente estar utilizando todas essas estratégias para uma melhora global e sistêmica do seu caso. E você que tem síndrome do intestino irritado e gostou de todas essas estratégias e sabe quem também tem, encaminhe esse vídeo, dá muitos likes, esses vídeos são feitos com muito carinho para vocês. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Já segue a Nutri nas redes sociais, ó. Vou deixar todas aqui. Até lá! Síndrome do intestino irritado. A síndrome do intestino irritável para ajudar na